Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui para mais uma reflexão sobre algum texto da Palavra de Deus. E nesse dia eu queria compartilhar com você um texto do Velho Testamento que está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15, que diz assim: os dois caminhos, atenção para os dois caminhos. E a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra, a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Claro que nós sabemos que essas palavras foram proferidas ao povo de Israel há muitos anos atrás, antes da vinda do Senhor Jesus à face da terra. Deus estava conduzindo o seu povo para uma terra nova, diferente, uma terra que manava leite e mel. E nós sabemos que o Senhor fez essas promessas. Mas o que eu queria meditar com você é que hoje, embora essas promessas foram dirigidas naquela época ao povo de Israel, mas essa palavra continua tendo fundamento para nós nos dias de hoje, né? Que Deus sempre nos propõe a bênção e a maldição. Todos querem ser abençoados. Eu converso com pessoas de todas as religiões, são evangélicos, católicos, espíritas, budistas, candomblezeiros, umbandistas. Eu converso com todos e eu vejo que todos querem as bênçãos de Deus. É bem verdade que nos dias de hoje nós sabemos também que existem os satanistas que declaradamente, claramente e abertamente declaram a sua adoração a Lúcifer, a Satanás, e existe hoje inclusive templos para essa finalidade. Mas não é o caso o que nós queremos tratar aqui hoje. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas, a grande maioria, professa crer em Deus e é desejosa das bênçãos de Deus. Quem não quer ser abençoado pelo Senhor, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem nos amado, que nos trouxe essa grande salvação, que é Jesus, que é o doador do Espírito Santo, o consolador amado que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Todos nós queremos, sem dúvida alguma, sermos abençoados. Todos nós desejamos ser abençoados pelo Senhor. Entretanto, nós percebemos que as bênçãos de Deus são condicionadas, são condicionais. Deus condiciona a sua bênção a algumas situações. Primeiramente, a obediência à sua palavra, porque Deus tem um caráter de santidade, de justiça, e Ele nos propõe, Ele nos apresenta através da sua palavra, através dos ensinamentos, e especialmente quando eu digo ensinamentos, porque hoje tem muita gente falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus Cristo, e ensinando heresias, ensinando coisas absurdas, verdadeiras aberrações. Então, para que não haja dúvida, os ensinamentos de Deus, eles estão bem claros, bem explícitos na sua palavra, a Bíblia Sagrada, nos livros que ela contém. Lembrando que o estudo da Bíblia deve ser com humildade, com oração, com reverência, com temor e tremor diante de Deus.
Porque nós não podemos pegar um versículo da palavra de Deus isoladamente e querer entender sem antes termos o contexto daquele versículo, daquela passagem que nós estamos lendo. É muito importante para termos uma compreensão clara, um entendimento, com oração, com humildade diante de Deus. Senhor, me ensina, me deixa entender a tua vontade, o teu querer na minha vida, para mim fazer aquilo que o Senhor deseja. Que as bênçãos de Deus, elas são condicionadas à obediência àquilo que nós prestamos a Deus. Muita gente quer viver uma vida desordenada, quer viver praticando coisas que estão absolutamente contrárias àquilo que Deus ensina, né? E querem da mesma forma serem abençoadas. Tem pessoas que pensam que pelo fato de ela ir a uma igreja evangélica, assistir o culto, receber a oração do pastor, cantar com todo mundo, bater palmas, dar glória a Deus, tudo isso é importante, tudo isso faz parte das nossas ações, da nossa reverência, do nosso temor, do nosso louvor, da nossa expressão de gratidão a Deus. Mas obediência ao Senhor é fundamental. Obediência à sua palavra, obediência aos seus princípios, aos seus ensinamentos, são básicos e fundamentais para que nós possamos sermos abençoados, recebermos as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, né? Você quer ir bem sobre a face da terra? Obedece a Deus, obedece seus ensinamentos. Não viva de qualquer maneira, não faça como você quer, porque hoje nós vivemos dias muito conturbados, muito difíceis. Os ensinamentos de Deus estão sendo desprezados, né? Eu vou dar um exemplo para que você entenda. Por exemplo, o casamento, a família, é uma instituição do próprio Deus. O casamento é uma instituição do Senhor. Então, muitas vezes a pessoa, hoje, muitos dizem, não precisa casar, a gente passa a viver junto, a gente se junta e estamos vivendo, e vamos fazendo os filhos, e vamos formando. Sabe, como é que... E diz, não, mas Deus tem me abençoado. Meu irmão, sabe, quer dizer que Deus está agora abençoando contrariamente a sua palavra. Não, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Muitas vezes os jovens se conhecem, e hoje é comum, hoje nós sabemos que isso é muito comum. Não, os jovens estão se conhecendo, vão para o motel, dormem juntos, ou na casa do papai e da mamãe, ou nos motéis da vida, né? E mantêm uma vida de relacionamento sexual, o que é permitido por Deus dentro do matrimônio, dentro do casamento, mas eles vão experimentar primeiro durante alguns meses, talvez durante alguns anos, a vida sexual, para poder saber se realmente a mulher ou o homem que quer, se não for, troca por outro. Não é esses os princípios de Deus, não são esses os ensinamentos de Deus, mas a pessoa quer ser abençoada. E às vezes quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão dando errado, e uma porção de coisas estão acontecendo, e muitas vezes nem acontece nada. Porque ainda hoje eu comentava com alguém, a Bíblia diz que há certas situações que Deus abandona as pessoas na sua rebelião, na sua insistência e persistência em continuar vivendo uma vida pecaminosa, uma vida contrária à vontade de Deus. Deus abandona, Deus ignora, Deus vira as costas. Mas Deus faz isso? Faz, claro. Se nós viramos as costas para o Senhor, se nós abandonamos, rejeitamos, somos indiferentes aos ensinamentos e aos princípios bíblicos, né? Deus pode tomar essa atitude, é uma das coisas que o Senhor pode fazer. Muitas vezes também o Senhor pode corrigir. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não podemos prever as ações e as reações do nosso Deus, que é amor, que é bondade, que é longanimidade, mas é também justiça. E ele tem compromisso com a sua palavra, porque a sua palavra expressa os sentimentos e o caráter de Deus. Mas muitas vezes nós queremos viver a nossa vida de qualquer maneira, queremos fazer as coisas do jeito que nós achamos que tem que ser feito, sem darmos a mínima atenção para a palavra de Deus, para os seus ensinamentos. Por isso que Deus, nesse texto que nós lemos, quando ele fala através dos seus profetas, dos seus servos, ele diz assim: veja que hoje eu proponho para você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então eu quero dizer para você
que Deus coloca diante de nós dois caminhos, o caminho estreito, que Jesus falou, a porta estreita, e a porta larga. A opção é sua, a escolha é sua, por qual caminho você quer entrar. Você pode escolher o caminho da obediência a Deus, que nem sempre é fácil, porque nós vamos deixar de fazer a nossa vontade, de realizar os nossos projetos, para colocar em ação os projetos de Deus em nossa vida. Aí nós estamos debaixo de bênção, porque o Senhor vê que nós estamos empenhados em agradar, em obedecê-lo, em seguir a sua palavra, as suas orientações, as suas doutrinas, e começar a imprimir, permitir que Deus imprima, o Espírito Santo imprima em nós o caráter de Deus, que é um caráter de santidade. Mas hoje as pessoas querem viver de qualquer maneira, querem estar dentro da igreja, orando, fazendo campanha, fazendo votos, uma porção de coisas, achando que isso é suficiente, sem obedecer, sem seguir as orientações, os princípios de Deus, mas querem bênção. A bênção é restrita àqueles filhos e servos de Deus que obedecem ao Senhor, que têm preocupação com a sua palavra, com a Bíblia Sagrada, com seus ensinamentos para fazer a vontade de Deus. Então, no dia de hoje, o que eu queria meditar com você é sobre isso. Escolhe a bênção que está em Jesus Cristo. Escolhe o caminho da bênção que está em obedecer a palavra de Deus, as suas orientações e seus princípios. Agora, se você quer viver de qualquer maneira, não, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero, não preciso da opinião de ninguém, não preciso da satisfação de ninguém, Deus me deu a vida, eu vivo do jeito que eu quero. Não é assim. Você está errado. Se quiser continuar no erro, fique à vontade. Diz que há caminhos que ao homem, diz a Bíblia, há caminhos que ao homem, ao ser humano, parece que são caminhos muito bons, que vão ter ótimos resultados, mas o seu final são caminhos de morte. Então, em nome de Jesus, eu desejo que no dia de hoje você reflita sobre isso, procure na palavra de Deus se orientar, procure com verdadeiros servos de Deus buscar a orientação verdadeira da palavra para fazer e cumprir a vontade de Deus e ter a bênção do Senhor na sua vida. É o que eu desejo para você, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, em nome de Jesus, eu sei que nós estamos orando a Ti, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus único. Senhor, em nome de Jesus, abençoa para que nós possamos entender quais são os Teus princípios, qual é a Tua vontade, qual é o Teu querer para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe em Teu nome, para a Tua glória e pelo poder do Teu Espírito, para que sejamos não somente ouvintes, mas cumpridores da Tua palavra, pessoas que fazem a Tua obra obedecendo a Tua vontade e o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo vídeo.